Fala, gurizada, estamos abrindo mais uma meia hora e ficando por aqui. Grande abraço a todos, voltamos amanhã porque eu não quero ver a cara de Alex Bagé na minha frente. Dito isso, boa noite, Bagé. Boa noite, parabéns, Baldasso. Eu sei que pra ti o momento enquanto torcedor não é o melhor, né? Muito antes pelo contrário. Mas, cara, os números que tu tem feito são coisas assim surreais, não são mais números nível Brasil sequer, muito número, cara. E que narrador, tá? Eu sei que o Paulo Brito é bom, é Gostou histórico. do Lucão? O Lucão é bom demais, cara. Pique de rádio, pique de emoção, sabe? Vai, eu me agrada muito esse tipo de narrador, assim. Tu sabe que sempre tem, né, Bagé, gente que diz que vocês ganham dinheiro na derrota. Olha os números do Baldaço quando o Inter perde. Vamos fazer o seguinte, eu acho que essa comparação dá pra fazer. Mas vamos esperar o Inter ganhar alguma coisa, né? É. Não, mas tu sabe que... Eu só transmito fracasso. O dia que eu transmitir um título importante do Internacional, aí vocês façam a comparação de o que dá mais audiência. Por enquanto não tem como, né? É óbvio que pra nós, por exemplo, quando dá um problema, nosso time perde e tal, tu tem as duas audiências, né? Tu vai ter a audiência do teu time e, naturalmente, a audiência do cara que vai pra zoar. Claro, agora nós já estamos na sexta, né? Então foi na quarta-feira, no dia do jogo, a gente estava fazendo a confraternização aqui do condomínio do canal e nós estávamos assistindo teu canal. E claro que a gente estava ali zoando, mandando foto pra ti e tal. Mas, cara, a galera não tem uma noção, já que a gente começou falando sobre isso, o quanto... o que é vantajoso é o lado bom. É quando tu vai fazer uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, o anunciante quer estar junto com a gente nos grandes momentos. Claro. E outra coisa, aquilo que eu sempre digo, tá bem, 1,5 milhão de visualizações nos 2 últimos jogos do Internacional, 1,5 milhão de telas, os caras costumam fazer o cálculo de 2,5 para cada tela, então nós estamos falando de quase 4 milhões de pessoas que assistiram. Tá bem, é uma grande audiência, o Baldaço ganha dinheiro, ganha dinheiro. E no Inter e Vila Nova, ano que vem, como é que vai ser? Mas No Inter e Criciúma, no Heriberto Rilse, o ano que vem, como é que vai ser? As pessoas não pensam nisso, cara. As pessoas não pensam nisso. Eu preciso, até pro meu negócio, não estou falando do coração de Colorado, até pro meu negócio, eu preciso do Inter bem. Eu preciso do Inter bem, cara. Nós temos os nossos veículos de transmissão, né? Principalmente a gente que viaja, que investe, tem custo de hotel, tem custo de passagem, tem um custo de equipe grande, de material de qualidade, de imagem, áudio de qualidade. A galera não tem noção disso, sabe? Os caras às vezes assim, porque o Baldasso ganha dinheiro com o Inter e o Bagé ganha dinheiro com o Grêmio. Não. Nós ganhamos dinheiro com o nosso trabalho. Quem ganha dinheiro com o Grêmio e com o Inter é quem que é contratado lá do Grêmio e do Inter para trabalhar nas rádios oficiais, na TV oficial do clube, os próprios jogadores. Não tem nada a ver com o negócio que a gente faz. Eu não sei o que houve aí, cortaram só pra ti, Baldasso. Como assim? Não, pra mim tá certo. Pra mim tá tudo certo. Pra mim não, pra mim entrou uma outra tela de retorno aqui. Bom, deve ser só no meu, beleza. Então. Pra mim eu só tô vendo a tua cara, vê que felicidade pra mim. Ô Bagé, eu vou dizer pra galera, meu custo mensal com o meu canal é mais de 100 mil reais. É isso. Meu custo mensal com o meu canal é mais de 100 mil reais para trazer a transmissão que as pessoas veem. Mais de 100 mil reais. É muito caro tudo que se faz e a forma que a gente tem que entregar, a responsabilidade que se tem, mas enfim, a galera só lembra dessa parte boa, mas tudo bem, né? Não tá proibido, a gente só tá comentando sobre isso. Mas, Baldasso, eu comecei até pra te aliviar por esse assunto, né? Porque o assunto que a gente precisa falar mais, ele é muito mais pesado pra ti, pro torcedor do Inter, porque eu costumo dizer, e eu vivi muito isso no ano de 21, é tão difícil o clube de ponta ser rebaixado, que em 21 o Grêmio passou, com exceção de 2 rodadas, se eu não me engano, todas as outras 36 rodadas no Z4. E mesmo assim, no último jogo, o Grêmio tinha que ganhar e ter 3 resultados paralelos. O Grêmio ganhou e obteve 2 resultados. O Grêmio quase escapou. Só o Juventude que ferrou. Só o Juventude. O Inter tem agora uma situação de ter que ganhar do Bragantino e ter mais 2 resultados paralelos. 2 entre 3. Só que o grande problema, primeiro que o Bragantino vem afiado, ainda podendo conquistar uma 8ª vaga que pode dar para ele uma Libertadores. E segundo, o grande problema é o Inter, Baldasso. O Inter não está conseguindo disputar, o Inter não está conseguindo reagir, o Inter não consegue efetivar as jogadas. O Internacional erra em todos os setores, Baldasso. A bola chega no meia, ele erra. A bola chega no ataque, quando chega, ele erra. A bola nos zagueiros, eles erram. O goleiro do Inter, quando não erra diretamente por errar a mão na bola, o primeiro gol do São Paulo é o que pior um goleiro pode fazer. Tu dá o passo pra frente, aí tu desiste, quando tu vai voltar.
É muito erro um em cima do outro, Baldasso. Eu tenho certeza que o Abel tá apavorado. Tá apavorado. E eu acho que o outro ponto importante disso, e tu tens razão no que tu colocas, é a competitividade. Tem o terceiro gol do São Paulo ontem, aquele gol do Luciano, aquela cavadinha humilhante no Rocher. Procura depois, Bagé, o lance inteiro. Eu quero que tu faça isso. Procura o lance inteiro desde que a bola vem do meio-campo. Os jogadores do Internacional estão caminhando no desenvolver da jogada do São Paulo. Caminhando. O que mais chocou ontem a nós e ao Abel foi que tudo que foi feito, o momento do Inter, a necessidade colocada, a vinda do Abel, o choque de vestiário, não surtiu nenhum efeito. O Internacional entrou de novo derrotado em campo. O Inter não ganha uma dividida, o Abel chamou de duelo, né? Ele ficou chocado que o Internacional não ganhou duelos no primeiro tempo. Estamos falando de dividida, quando os dois chegam juntos na bola. O Inter não ganha nunca. O Internacional é um time derrotado. Eu tenho usado adjetivos bem fortes, Bagé. Não sei se daqui a pouco vão me processar ou não vão, mas eu quero sempre sublinhar um time vagabundo, um time de bunda mole, tá? Um time que não é feito por homens, é feito por moleques que não respeitam a camiseta do Internacional. E Bagé, para mim o Inter tá rebaixado, Bagé. Pra mim é só a confirmação no domingo. Tu viu o Bragantino? Eu vi. Sabe que ontem estava passando vários jogos no mesmo horário e eu escolhi um pra ver aqui na minha TV. E eu vi o Bragantino e Vitória. Velho, Bragantino jogou pra cacete. Jogou pra cacete. Esse Bragantino que vem pegar o Inter, ele é 550 vezes melhor que o Internacional. Eu não tenho nenhum. Mas assim, ó, o Bragantino pra mim é favorito no domingo no Beira-Rio. É favorito. Então eu não tô nem preocupado muito com os jogos paralelos, porque eu sei que o Inter não vai ganhar do Bragantino. O Baldasso, se tu pegar o Sport, que é o pior time colocado no Campeonato Brasileiro, né? O Sport só para quem tá, ele tem metade dos pontos de quem tá acima dele, que é o penúltimo. Quando ele joga com o Inter no Beira-Rio, ele perde, mas ele joga melhor que o Inter. Lembra? A gente falou muito disso. O Inter ganhou, mas o Sport jogou melhor e jogou mais solto, incomodando mais o Inter. Mas o que fica é o resultado e o que vale agora é o resultado, tá tudo certo. Se tu pegar o Vitória, desde que trocou de treinador, o Vitória decolou de acordo com as condições do Vitória, né? Mas o Vitória melhorou muito com a chegada do Jair Ventura. A campanha do Palermo comandando o Fortaleza é uma campanha que, neste momento, o Fortaleza está fora do Z4. E o Fortaleza era tido já como morto. A gente trabalhava como uma vaga apenas em aberto. E não vai Internacional, o Inter não consegue fazer isso, Baldas. Então, tu pegar, o Bragantino vem jogando melhor, o Bragantino tem um objetivo importante que é, daqui a pouco, efetivar uma vaga de Libertadores. O grande problema é esse. Ontem, o que se via do Abel, e poxa, né, a gente conhece o Abel. O Abel chegou no Inter a primeira vez e tinha 33 anos. O Abel a primeira vez treinou o Inter faz 40 anos, ele tem 73. O Abel é o maior técnico da história do Inter e seguramente um dos maiores da história do futebol. Esses caras, eles envelhecem, mas eles não esquecem o que eles conhecem. Aí eu tô falando de Abel, tô falando de Felipão, sabe, esses mais velhinhos, mas os caras consagrados. Esse cara tava destruído e ele usou uma frase, né? Se cair, a culpa vai ser minha, assim. A gente sabe que não, mas é que pra ele vai. A cabeça desses caras funciona com competição. São vencedores, claro. Vencedores, eles funcionam com competição. E eu fico imaginando pro Abel, que já trabalhou, por exemplo, em times de Libertadores e Campeonato Mundial do Inter, com jogadores que eram inteligentes taticamente, jogadores com liderança natural, jogadores muito bons e alguns até acima da média tecnicamente, e jogadores com honra, jogadores com alma. E é tudo que falta no Inter nesse momento. Tu não consegue separar um jogador, Baldasso. Nada. Que tu diga assim. Sabe que pra mim, o dos que mais tem brilho desse time é o cara que tá há menos tempo no Inter, que é o Alan Rodrigues. Me parece que ele sente muito mais o jogo do que os outros. Ele brigou então, tu imagina, ontem, tá? Ontem ele foi pra cima do Juninho ontem. Mas tu imagina pro Abel. E é por isso que o Abel vai lá e dá um tapa de luva no presidente, dizendo o seguinte: pô, tu me tirou daqui, agora, não, eu vou aí sim, e não precisa nem me pagar, deixa assim, depois a gente conversa lá, se for o caso, se a gente ficar, eu viro o diretor, mas agora, porque o Abel, ele tá vindo por uma missão, e que ele sabe que ela é praticamente impossível, mas é por isso que ele chama pra ele uma responsabilidade, embora ele não tenha. Ontem, se tu pegar a coletiva da quarta-feira, é uma coletiva que os repórteres mesmo separavam, né? A pergunta do Jair é mais ou menos isso. O Jair disse, olha, Abel, eu sei que essa pergunta a gente nem poderia estar fazendo pra ti, porque, tipo, não tem o que perguntar pro Abel,
Porque o Abel chegou para tentar mudar alguma coisa. Aliás, a covardia ontem, né, Bagé? Isso, cara, isso me revoltou o estômago. Isso me revoltou o estômago. O Abel, o nosso grande Abel, nosso querido Abel, nosso vencedor, nosso ídolo Abel, com 73 anos de idade, foi colocado, foi exposto aos repórteres na entrevista coletiva, foi o primeiro a falar, ninguém sentado ao lado dele, nenhum apoio do lado dele, nenhum diretor sentado ao lado dele, foi ele sozinho lá dar explicações aos repórteres. Graças a Deus, nós temos uma imprensa inteligente que soube muito bem dimensionar o que era aquela coletiva. E ela não era direcionada em cobranças ao Abel. Eu achei muito legal isso, mas de qualquer maneira, o Abel foi exposto. Aí depois aparece o inútil, a samambaia do vestiário do Internacional, chamado José Olavo Bisol, e vem dar apenas um pronunciamento. Primeiro que o Bisol não tem tamanho para pronunciamento. Quem dá pronunciamento é o presidente da República. Aí o Bisol senta, não abre para a pergunta dos repórteres, afinal de contas, o único que tinha ali para aguentar os repórteres era o Abel. Ele não. José Olavo Bisol dá um pronunciamento e tem a cara de pau de, no meio do pronunciamento, dizer: não, estamos aqui dando a cara a tapa, não vamos nos esconder, estamos aqui. Cara, eles cometeram uma covardia com Abel Braga. Eles são covardes. Além de incompetentes, de arrogantes, prepotentes e de terem destruído o Internacional, eles são covardes. O Inter merece estar na Série B. Infelizmente, a gente fala Inter, a gente não fala do nosso amor, da nossa camiseta e tal. A gente está nos referindo basicamente às pessoas que estão lá dentro. Mas não adianta, velho. O Internacional vai ir para a Série B. E, Bagé, eu quero conversar contigo um assunto muito sério. Depois nós vamos falar de Grêmio, vamos aproveitar bem o espaço, é tanta coisa hoje. Não, vamos falar só do Inter. O assunto renúncia do Barcelos não é mais papo de torcedor. Pois não é mais papo de torcedor. Bagé, eu passei o dia inteiro hoje em contato nos bastidores do Internacional, nas entranhas do Internacional, para entender essa história. Primeiro, o movimento da oposição. Tá? A oposição do Internacional vai exigir, entre aspas, a renúncia dele. A coisa está meio condicionada à aprovação das contas dele, tá? Do tipo, nós aprovamos as tuas contas e tu te manda. É mais ou menos isso que acontece nos bastidores. E ao contrário, se tu não renunciar, nós vamos fazer uma sindicância aqui dentro do Beira-Rio e daqui a pouco a gente consegue o teu impeachment. Então sai na boa e fica assim. E o Barcelos estaria cogitando, tá? O Barcelos estaria cogitando a renúncia, não é mais papo de torcedor, não é mais papo de boteco, aquela coisa de renuncia, Barcelos. Não, essa é um assunto latejante nos bastidores do Beira-Rio. E para as pessoas entenderem o que aconteceria. Se o Barcelos renuncia, assume imediatamente no lugar dele o primeiro vice-presidente do clube, que é o Dalton, não lembro o nome direito. O que na prática não mudaria nada, afinal é outro incompetente, é do Conselho de Gestão do Inter. Gestão. Mas isso é por um mês. Depois, o Conselho Deliberativo do Internacional promove uma eleição de um mandato tampão, mas tampão naquelas, porque é um ano. Tampão até o final de 2026. Promove uma eleição no Conselho Deliberativo, em que, por óbvio, ganharia alguém da oposição para ser o presidente do Inter em 2026. Isto é, Bagé, isso não está definido, isso não é uma certeza, mas não é mais papo de torcedor. Isso realmente está sendo discutido. Bom, primeiramente que eu acho que tem que acontecer, tá? Eu só fico meio assim de que ele aceite, por mais que já tenha informação que ele cogita, é porque fica uma mancha nele. Claro, se ele for rebaixado, ele já ficou com essa mancha, tá? Mas é que assim, uma coisa é tu ser rebaixado, que é a incompetência. Outra coisa é tu desistir de algo que tu quis muito, porque estão dizendo assim, olha, essa é a melhor parte pra ti. Sabe, eu não sei, sinceramente, se ele aceitaria isso. Agora, que o Conselho Deliberativo tem que agir é para essas situações específicas que o Conselho precisa agir. É aí que a gente vê que o Conselho tem a força. Porque tu pega, só uma coisa que eu ia falar ainda a respeito da questão do Abel. Tu lembra na apresentação do Abel? A parede estava lotada de gente para aparecer. Apareceu o D'Alessandro chorando, filmagem, emoção. Aí tu vê ontem, ninguém. Aí só vai o vice para dizer... Não, e o vice vai, tô dando a cara a tapa, proibindo os caras de perguntar. Dá a cara a tapa, então deixa todo mundo perguntar. Coisa, tinha 30 dirigentes no Rio de Janeiro, Bagé. Tinha 30, uns 30 dirigentes, tava todo mundo lá. Cara.
Todos aqueles puxa-saco que estavam no Beira-Rio na hora boa, da alegria, estavam lá também. Ninguém apareceu, ninguém deu suporte, ninguém deu suporte. Agora, Bagé, sobre renúncia. A discussão seria, pelo que tu levantou, a discussão seria, é grandeza ou é covardia renunciar? É grandeza ou é covardia? Vamos tratar com a ideia do Inter rebaixado, embora o papo renúncia seja, inclusive, se o Internacional ficar na Série A. Claro que enfraqueceria, claro que enfraqueceria. Eu não entro nessa discussão de grandeza ou covardia. Em tese, a gente realmente imaginaria, porra, o cara botou o Inter na Série B, ele que pega essa pica e se vira, ele tem mais um ano de mandato. Só que, cara, aí entra uma coisa que no ser humano talvez seja seja uma das maiores virtudes. Uma das maiores virtudes do ser humano. É em determinados momentos das nossas ações na vida a gente reconhecer que a gente é incapaz. Eu já fiz isso, tu já fez isso. A gente se acha, eu e tu, né? Nós somos duas marras, eu e tu, a gente se acha pra caramba, a gente se acha bom e nós somos bons comunicadores, a gente ótimos. Construiu muita coisa. Nós somos ótimos comunicadores, mas a gente não sabe tudo, Bagé. Claro tem que coisa não. Tem coisa na nossa vida que nós somos incapazes, então é só o presidente reconhecer isso. Ele é colorado? É colorado. Eu fui incapaz, eu não tenho condições, eu tô saindo fora. Que foi o motivo da desistência do Marcelo Marques, por exemplo, de ser candidato ao Grêmio. Quando ele diz, cara, eu achei que eu estava preparado, só que eu fui conhecer como é que funcionam as coisas e eu não tô. Mas aí é que assim, é uma situação muito delicada, porque a gente sabe que agora isso também vira cavalo de batalha, também pela questão política, né? É claro que os caras querem tirar, porque obviamente que o conselheiro, seja favorável ou contrário, ele é colorado, não estou dizendo não tô dizendo nada diferente disso. Mas também ela vira cavalo de batalha pela questão da ideologia, porque agora quem já batia na gestão do Barcelos vai bater muito mais ainda. Agora, é uma situação complicada, cara, porque a gente tá falando... hoje eu até tava ouvindo alguns outros programas também, depois que a gente saiu do Debate Raiz, e, cara, cada vez que tu ouve os números e são repetidos esses números, tu te apavora mais, porque é uma questão como é que o Inter faz se for rebaixado. Porque tu tem a perda da receita, tu tem um clube que já está altamente endividado, naturalmente, esses medalhões, os peixes grandes, todo mundo vaza, e aí tu tem que fazer uma nova folha, e tu entra num ano sem credibilidade alguma. O Cruzeiro, que penou 3 anos na Série B, quase caiu para a Série C, e teve que virar SAF, o Cruzeiro foi para a Série B com dinheiro. O Cruzeiro tinha dinheiro para tocar. É que os caras fizeram coisa errada lá, que depois deu o Ministério Público e tudo mais. Mas a situação do Inter, caso venha a ser rebaixado, ela é complicadíssima na próxima temporada. Ela é muito pior, Bagé. Ela é muito pior é muito pior que 2016. E eu vou te explicar por quê. O Internacional teve um período na sua história, só um período na sua história, que o Inter foi um clube rico. Teve um período da história, o Inter foi um clube rico do futebol brasileiro. O Inter era o clube mais rico do futebol brasileiro, inclusive pensando nos lá de cima. Entre 2007 e 2014, o Inter foi um clube rico. O Inter fazia as melhores contratações, vendia por valores mais altos do futebol brasileiro. 2014. Em 2015 assumiu o Pífero. O Pífero fez um estrago de 2 anos no Internacional, inclusive com roubo. Mas em 2 anos, ele, tá bem, destruiu o clube que era rico, mas não a ponto de inviabilizar completamente o clube. O Marcelo Medeiros assume o Inter na Série B com bastante dificuldades, mas ainda com um clube viável. Com coisas para fazer. E ainda tem o fato, Bagé, de que naquela época, quando um grande caía para a Série B, ele mantinha no primeiro ano a mesma remuneração da TV. Agora não mais. Agora, dos 100 milhões que o Inter recebe da TV, se cair para a Série B, vira 10, vira um décimo. E o Internacional tem R$1 bilhão de dívida, o Inter não tem crédito. Os transferban, Bagé, que até aconteceu no Grêmio, estão batendo a porta do Internacional. O Cruzeiro, quando foi para aquele momento que ficou anos na Série B, era um transferban a cada... E o Cruzeiro sofria transferban e pedia ponto na tabela. Tu lembra? Toda hora. Perdia ponto na tabela. Velho, esse é o caminho do Inter. Agora, se o Inter vai para a Série B e eu vejo um bom gestor no Internacional, eu vou acreditar que possa acontecer um processo de recuperação do clube. Bagé, a torcida não vai abandonar. A torcida não vai abandonar. O torcedor vai estar junto, vai ficar bravo agora, o torcedor vai estar junto. O quadro social cai 3 mil agora, depois ele aumenta de novo. Isso não é o problema. O problema é o clube. É o clube se inviabilizar. O que é o clube se inviabilizar, Baldasso? Nós estamos falando de falência. Ou recuperação judicial, que é o termo de hoje em dia. Nós estamos falando de falência, gente. Para não precisar pagar os credores, decretar falência. Nós estamos falando disso.
Mas tu pega, tu vê que é muito louco isso, porque lá na metade do campeonato, quando o Roger começou a fraquejar ali, a gente ia pro debate, ali no debate raiz, por mais que eu, o Diogo Rossi, a gente se apegasse naquele momento só, olha, daqui a pouco tem que mudar, mesmo com isso, não era possível imaginar que ia chegar nesse ponto. Não era possível. Era possível imaginar o seguinte, cara, vai chegar ali na Sul-Americana, vai passar trabalho 2, 3 rodadas, sabe? Mas chegar nesse momento, o Inter, ele foi simplesmente definhando nessa reta final. E aí tem a escolha equivocada dos dias, né? Porque só se perdeu tempo. E aí fica claro aquela coisa que a gente sempre fala. Meu, se os caras só são chamados quando o clube já tá na penúria, tem algo estranho aí. Os caras não são organizadores de time. Eles estão acostumados a trabalhar na fervura, às vezes sem nenhum, no empirismo, sabe? Naquela coisa do oba-oba, do vamos que vamos. É muito complicado porque ele decaiu de uma forma e tu vê a reação dos jogadores. Falta reação dentro de campo. Falta reação nas entrevistas coletivas. Aí tu vai e não tem como te separar essa questão da direção, cara. Não tem. A diretoria sumiu, a diretoria sucumbiu. Tu olha, hoje quem é o cara que tem comando no Inter? Um cara que tá há 5 dias no Inter, que é o Abel. E que não tem o que fazer. O que o Abel pode fazer? Ele vai tentar, por mais que ele espelhou o time contra o São Paulo. Ele foi fazendo o básico. Cara, eu vou espelhar contra o São Paulo porque eu vou poder dar as mesmas respostas baseado no mesmo esquema de jogo. Mas ele não tem o que tirar desses caras. Tu vai para um jogo, vai fazer o que agora? Tu vai espelhar o Bragantino e os resultados paralelos, eles não são improváveis, não. Não, eu acho que o grande problema é o Inter. É até bem provável que dos 3 os 2 aconteçam. É até bem provável. Acho que o Vitória não ganha o jogo e acho que o Fortaleza também não ganha. O Inter não vai ganhar do Bragantino, Bagé. O Inter não tem bola, não tem postura, não tem nada para ganhar do Bragantino. Então, assim, eu não estou acreditando. Eu estava pensando agora, Bagé, enquanto tu falava, em outra coisa, sobre a renúncia do Barcelos. Tu tenta imaginar se o Barcelos leva o Inter para a Série B e continua como presidente do Inter no ano que vem. O presidente Barcelos vai ter que continuar tendo uma vida pública. O presidente do Inter é uma vida pública. Ele vai ter que chegar no hotel junto com os jogadores. Ele vai ter que pegar avião para viajar com o Inter. Cara, não dá, cara. Não dá, velho. Nós sabemos como funcionam as coisas no Rio Grande do Sul. E não dá. É até uma exposição perigosa. É até uma exposição perigosa. O grande problema é a forma que tá acontecendo, Baldasso. Sabe? Porque vem dando sinal, o torcedor do Inter e a imprensa de maneira geral bate no Barcelos, entre aspas, há muito tempo. Não é uma coisa, foi esse ano que degringolou. Não. O Inter estava aí há não sei quanto tempo sem chegar numa... O Romildo degringolou de uma hora para outra. O Romildo degringolou de uma hora para outra. O Romildo era vencedor. Aqui é 5 anos de destruição, desde o primeiro ano. Porque o Romildo, ele tinha uma coisa de chegar, reorganizar o clube. A gente brinca que ele fez a própria SAF do Grêmio. Ele reorganizou o clube, ele criou um caixa e um lastro financeiro, vendeu base pra caramba, e aí a gente vai para um outro ponto. E esse é um diferencial mesmo do Grêmio que caiu. O Grêmio que caiu tinha a base. Quem mais jogou no time do Grêmio quando volta para a Série A em 23, além do Luizito, foi um menino chamado Bitelo, que rendeu depois 10 milhões de euros. A base do Inter tá desossada, Baldasso. E esse é o ponto que assusta enquanto clube. Porque a gente fez aí rapidamente, quase caiu com o futebol feminino. O futebol sub-17 só não caiu porque não tinha rebaixamento no protocolo da competição. O campeonato sub-20 caiu. Então tem algumas situações que elas são assustadoras. Tu não tem base. Quem é o menino hoje que tu pode pegar e botar a responsabilidade para que, inclusive, que possa vender? Eu acho que já surgiu. O Gabriel Carvalho era uma venda improvável e que deixou, sei lá, 100 milhões no clube. Então tu não tem sequer um futuro próximo. A base está destruída. Cara. Não tem ninguém para pegar, não tem ninguém subido. Os que estão em cima, com todo respeito, o Gustavo Prado não é um jogador diferenciado. O Ricardo Matias talvez não seja também, sabe? Não tem, cara. O Zé Otávio, Luiz Otávio, também não é. Então a perspectiva é terrível, Bagé. É terrível. Eu espero que alguma coisa... O rebaixamento eu estou dando como certo. Claro que no domingo, às 2 da tarde, eu vou estar achando que dá, vou estar aquela loucura, porque nós somos torcedores. Mas eu estou dando como certo. Agora, o passo seguinte, Bagé, domingo, 6 da tarde, confirmando o rebaixamento, da minha parte, que é o que eu posso fazer, eu tenho grande abrangência entre os colorados, eu acho que isso de alguma forma é um poder, o que eu posso fazer é trabalhar essa renúncia. É exigir essa renúncia, convocar colorados, seja por baixo assinado, seja por pressão, qualquer coisa, para que o presidente se mande do Internacional com essa
cambada de incompetente. Eu não sei se ele quer, ninguém sabe se ele quer ou não. No bastidor ele diz que não quer, mas daqui a pouco já se diz que poderia ter na figura do ex-presidente Giovanni Luigi, né, uma figura importante para uma próxima eleição. Claro, eu estou falando de uma forma que é muito mais simples da forma que eu estou falando do que colocar isso na prática. Mas renuncia o Barcelos, e eu não sei se é possível isso, e que tivesse que daí tu tem uma nova eleição, né? E aí que pegasse para um mandato tampão, tipo o presidente Giovanni Luigi, entendeu? E aí acalma esse clube, pelo menos nesse ano, porque se tu tiver uma boa gestão, convenhamos, tá? Os grandes, com exceção do Cruzeiro, que teve uma má gestão durante 2 anos, o grande, ele sofre naquele ano, mas ele volta, porque são 4 para voltar. Agora, ele vai precisar ter uma gestão, porque se como tu tá falando, imaginamos que cai no domingo, e tu continua com essa gestão, que a gente sabe que não vai ter o que fazer diferente. O Inter tem possibilidade, e aí eu já nem tô falando só da questão financeira, da questão de administração, de daqui a pouco não conseguir subir entre 4 no ano que vem. Claro. Então, essa situação da renúncia, ela passa a ser fundamental. Agora, a gente sabe que se não cair, e que é o melhor pro clube, no caso, eles crescem de novo, tá? Porque eles vão espinafrar a imprensa, eles vão dizer que o objetivo foi atingido, tá aí, nós falamos que não ia cair, sabe? Aquela velha soberba que eles sempre tiveram. Título. Mas não aí vai que colar. tá. Como se fosse um objetivo atingido. Esse é o grande problema, tá? Eu não tô dizendo que o problema não é cair, não. O melhor pro clube é não cair. Sem dúvida nenhuma. Depois tu tenta arrumar. Mas que, independentemente da queda, esse processo, pelo menos desta forçação, sabe? Dessa fusão de forças. Hoje a rede social é muito forte. Muito forte. Inclusive foi o torcedor do Grêmio que convenceu o Marcelo Marques, pela pressão, a reconsiderar a volta. Depois ele desistiu de novo, mas tudo bem. Eles conseguiram reverter. Poxa, tem que ser utilizado isso. Porque tu não consegue entender, nem por A nem por B, uma sequência de gestão para ter mais esse ano da gestão Barcelos, mesmo que não caia. Mas vamos lá, Bagé. Vamos lá. O domingo ele é muito complicado, o domingo é tenso, o domingo é perigoso. Vai começar a que hora a tua transmissão? Às 10 da manhã. O domingo é muito perigoso. Tem que ter muito cuidado, todo mundo tem que ter muito cuidado. Um jogo muito tenso. Porque são ânimos acirrados, tem que tomar muito cuidado. O domingo é um jogo assim, ó, de altíssima tensão e risco. Infelizmente a gente se destrói, né, Bagé? Sabe, a gente... o ânimo vai embora, né? Nós temos um canal profissional, eu sou um empresário, eu tenho uma equipe, eu monto escala, eu organizo tudo com todo mundo, tá? Mas eu sou torcedor, Bagé. Sou torcedor, cara. E o jogo a gente se envolve muito, né? Eu tô aqui falando de Inter porque eu sou colorado, velho. Porque eu sou torcedor, senão estaria daqui a pouco fazendo economia, política, sei lá o quê. Eu tô aqui, a gente sente, eu tô demolido, cara. Eu tô demolido, velho. E a forma que tá acontecendo, cara. Porque, que nem a gente estava citando agora, o Grêmio, ele tinha um estofo de uma gestão vitoriosa. Essa gestão do presidente Barcelos, ela só vem colocando prego no caixão. Pô, o Inter ficou quanto tempo aí sem conseguir chegar na final do Campeonato Gaúcho? Claro. E aí parece que quando ganhou esse título, é como se eles tivessem, sabe, largado essa... Cara, beleza, agora vamos descansar e lá na frente a gente retoma. E aí quando retomaram, eles não conseguiam... E eles têm uma coisa entre eles de não tirar nenhuma cabeça, que é o que mais preocupa em termos de gestão. Conchavo nós político. Estamos falando de 2 treinadores demitidos em poucos meses e nenhum dirigente do futebol afastado. Nenhum. São conchavos políticos. Tem um rapaz chamado Luiz Caldas Milano. Ele é o diretor da base do Inter desde o primeiro dia da gestão Barcelos em 2021. Ele como dirigente, destruiu a base do Inter. Sabe onde é que ele está? Está lá ainda. Sabe por quê? Porque ele é de um movimento político do Inter que ajudou a eleger o Barcelos. O vice de futebol do Inter, desde o primeiro dia da gestão, é do mesmo movimento político. Quer dizer, não importa se é competente ou não, tem que ser desse movimento que eu prometi um cargo para eles. É o José Olavo Bisol, foi o Papaléu, foi o Becker, foi o João Patrício, foi todo mundo. Então é assim, velho. É assim que funciona o Internacional. E outra, né, Bagé? Tu tá falando das questões de campo. Sim. Barcelos pegou um clube com 500 milhões de reais. O Internacional, em 111 anos de história, acumulou 500 milhões de reais de dívida. O Barcelos, em 5, dobrou a dívida. O Inter não tem um pila de investidor e agora na Série B vai ter menos ainda. O cara inviabilizou o clube, Bagé. Inviabilizou o clube. É desesperador. E afastou os próprios parceiros, né? Porque o Inter, como qualquer dos grandes clubes do futebol brasileiro, sempre teve algum parceiro colado. O Inter não tem. Não tem ninguém.
Não tem ninguém que tu possa ter uma esperança daqui a pouco de fazer sei lá, uma junção, um conjunto de empresários que possam, de alguma maneira, fazer algum aporte. O grande problema do Inter é esse, é o presente ruim e um futuro completamente incerto, cara. Completamente. É surreal a forma que a gente chega nessa parte final. É obviamente que a dupla chega mal, tá? Porque o Grêmio, e hoje a gente falou mais do Inter por motivos óbvios, o Grêmio, ele só não tem uma campanha que tá sofrendo tanto porque a do Inter é pior. Claro, Aliás, abafou. como hoje, sexta à noite, a gente não faz programa, a gente volta na segunda-feira, já sabendo o que aconteceu do Voltamos Campeonato Brasileiro. segunda-feira. Voltamos segunda-feira. Beijo! Valeu, beijo!